O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo também havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou neste momento, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dentro dessa oitava do 6º dia, já o penúltimo dia do ano. Como o ano passou rápido, com tantos desafios, com tantas dificuldades que passamos, estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele realizou e continua realizando na vida de cada um de nós. Hoje nós celebramos de maneira especial um ano de falecimento do Frei Beraldo. Como nós ouvimos na introdução, um homem que dedicou sua vida ao serviço, um homem de uma simplicidade, um homem que procurou conduzir a sua vida. Frei Beraldo é o tipo da pessoa assim, aquele tamanho de homem, mas não tinha malícia. Uma pessoa simples, uma pessoa sem maldade. Então, a sua vida foi marcada realmente por isso. Acompanhava as pessoas nos seus momentos difíceis, pela sua vocação sacerdotal, dedicou muito tempo da sua vida aos enfermos. Os últimos anos dele, depois que saiu daqui, praticamente foi capelão da Santa Casa em Anápolis. Tinha dia que tinha 30 e tantas pessoas para ser ungidas. Então ele sempre rezava a missa e atendia. Então o final da sua vida foi serviço, talvez aos mais inocentes, aos mais sofridos da sociedade. A sua vida foi marcada por aprendizagem. Ele também foi aquele frade que sempre procurou conhecer mais a fé. Quando ele chegou no Brasil não sabia nada, mal sabia falar português, e foi aprendendo e foi se enculturando, assumindo as diversas realidades aonde que ele morou, e assim se tornou esse liturgista, músico, compositor e tantas outras coisas que ele realizou ao longo da vida. E que é o que nos chama a atenção a partir da primeira leitura. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa palavra, a memória dele vai permanecer para sempre conosco, porque ele sempre procurou fazer a vontade de Deus. Então, quem faz a vontade de Deus, a sua memória permanece para sempre. Quantas pessoas a história já esqueceu? Mas porque não foram pessoas que viveram uma experiência íntima com Deus. E aqui a leitura fala interessante, que assim chama a atenção dos mais velhos, dos mais jovens. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. É uma motivação para todos nós, para vencermos o mal e fazermos o bem. Procurarmos ser vencedores, graças à luz de Cristo que ilumina cada um de nós. E ele diz assim, olha, filhinhos, vos concedo que não desanime frente às dificuldades da vida. Esse ano foi um ano difícil para todos nós. Na nossa vida pessoal, quantas percas tivemos, mas Deus sempre está e esteve ao nosso lado. Isso é que é o importante. Somos vencedores, porque muitos já não estão no meio de nós.
Muitos foram chamados pela irmã morte, como dizia São Francisco. Mas o importante é que nós estamos aqui hoje para dizer: Senhor, muito obrigado por caminhar conosco, por nos fazer uma comunidade de fé e por nos dar pessoas que se tornam exemplo do amor e da misericórdia de Deus. Como ouvimos do salmista: o céu se rejubile e exulte a terra, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Quer dizer, nós damos glórias a Deus, glorificamos o Senhor por todos os irmãos que partiram, mas também por cada um de nós e pelo exemplo que o Frei Beraldo deixou para nós, para assim continuarmos a vida dedicada aos outros, pensando nos outros. E aí o Salmo diz assim que a nossa alegria neste mundo deve ser sempre exultar no Senhor. Então voltar o nosso olhar para Deus, procurar agradar ao Senhor. E assim como nós ouvimos então do Evangelho de hoje, é um perfil muito interessante de Ana, porque o velho Simeão era muito comum, os homens se dedicaram às coisas de Deus, mas as mulheres não. Então Ana está ali, louva a Deus, porque ela também viu a salvação concedida a toda a humanidade através do quê? Da encarnação de Jesus. E ela tinha sido viúva e vivera cuidando no templo com jejum e orações. Esse é o papel da viúva. A viúva, o papel dela é cuidar das coisas de Deus, fazer jejum e orações por toda a comunidade. É estar intimamente com Deus, porque o vínculo que ela tinha de matrimônio foi desfeito através da morte. Então, portanto, as viúvas têm um papel fundamental na Sagrada Escritura, que são intercessoras, aquelas que cuidam do sagrado, que cuidam das coisas de Deus, para que Deus possa assim continuar cuidando sempre da vida da viúva, dos viúvos. Mas é muito difícil, a gente não vê viúvo não, é muito difícil, só viúvas. Os homens arrumam logo outra. Homem, e eu perguntei para um dia, falei assim: Frei, ficar sozinho é ruim demais, né? E eu fiz um encontro de viúvas e viúvos, tinha 70 viúvas e 8 viúvos. No outro ano não tinha mais nenhum viúvo, só tinha as viúvas, porque todos já tinham casado de novo. Então é assim a vida, ninguém nasceu para viver sozinho, realmente, né? Então aqui mostra a Ana que ela encontrou o seu consolo em Deus, ela encontrou a força em Deus. Então ela vivia o que? Através do jejum, do cuidado, da oração, e assim cuidando das coisas do Senhor. Então esse é um desafio para cada um de nós, se realmente nós podemos cuidar melhor das coisas de Deus. Muitas vezes a gente cuida das nossas coisas, da nossa vida, da nossa correria, do dia a dia, mas qual o tempo que a gente dedica para cuidar das coisas do Senhor? Então isso o Frei Beraldo nos ensina muito, nos deixou um grande exemplo de uma pessoa dedicada, esquecia de tudo, mas sempre dedicada aos outros. Você marcava com ele e falava assim: Frei Beraldo, eu marquei com o senhor, eu falei assim: quando? Não lembro disso não. Mas atendia com carinho, com dedicação. E aqui na nossa paróquia dedicou muito tempo à catequese e também à pastoral familiar, ou seja, o SCC. O SCC aqui deve muito a ele, porque ele que criou, ele que trouxe, ele que investiu e esforçou realmente para que a nossa comunidade pudesse ter pastoral. Eu tive a alegria de conviver com ele 2 vezes. Convivi com ele aqui, depois convivi com ele em Anápolis por 6 anos. Sempre disponível, sempre alegre, sempre animado, né? Então acho que isso é importante. O final da sua vida foi muito simples. Caminhou a vida inteira, ficou 1 ano praticamente com Alzheimer. Depois ali foi caminhando, ia nas missas, por resto não celebrava mais. Sentava lá com o coral e cantava junto. Não lembrava de quase nada. Quando puxava a música dele, ele cantava junto e sabia. É uma coisa muito interessante essas coisas de Deus, sabe? Então acho que ele deixa um exemplo para nós de um homem perseverante, um homem que consagrou a sua vida, deixou tudo nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, para trabalhar aqui em Goiás. Imagine quando ele chegou aqui, 50 anos, 60 anos atrás. Como que era?
E assim assumiu a vida do povo, dedicou muito a todas as comunidades, trabalhou muito em Cristalândia, várias cidades do interior, que hoje é Tocantins, mas era tudo Goiás, né? Então, muito querido, a música do Brasil litúrgica deve muito a ele, porque ele fazia parte do grupo dos liturgistas músicos do país. Então, é a associação que é dos compositores católicos. Então, a liturgia também do estado de Goiás, praticamente ele ajudou a implantar depois do Vaticano II. Então é essa pessoa que nós estamos celebrando. Com certeza está diante de Deus intercedendo por nós. Então que ele interceda por cada um, pessoas aqui presentes, pessoas que nos acompanham, pessoas que marcaram a sua vida também com o testemunho do Frei Beraldo. Né, Nancy? A Nancy tem um testemunho assim, que ele acompanhou ela no momento muito difícil da perca da sua mãe, ele foi próximo e estava junto. Quantas pessoas aqui com certeza têm algo a agradecer a Deus através da vida de Frei Beraldo, que foi um grande louvor ao Senhor, especialmente através das músicas, que é as músicas que nós estamos cantando hoje na liturgia. Então que ele receba de Deus a recompensa eterna e a nós as nossas orações.